Olá de novo, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Eu sou o educador Carlos e hoje vamos estar falando sobre a tabela verdade, outro tema fundamental nos concursos públicos. Beleza? Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever na nossa página e acionar as notificações, sim, para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Belezinha? Então, roda a vinheta. Então, Carlos, existe a negação da negação? Vamos relembrar aqui, a negação lógica, ela tem a função de quê? De alterar o sentido lógico da proposição lógica de verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro. Essa é a ideia da negação lógica. Vamos pegar um exemplo? Vou fazer aqui um exemplozinho para a gente conseguir visualizar melhor. Sou leitor. Beleza? Vamos chamar a proposição lógica sou leitor de P. Logo, a negação de sou leitor é o que? Vamos ver aqui, a negação de sou leitor é não sou leitor. E a gente representa ela, de forma matemática lógica, assim, um tio e o P. Agora que a gente já viu aqui como é que é a negação, né? A negação ela vai se dar ao pegar essa sentença lógica, ao pegar essa proposição lógica e inserir um não. Fechou? Agora repara como que ficaria a negação da negação. Ficaria mais ou menos assim, não é verdade que não sou leitor. Olha como que ficaria. Não é verdade que não sou leitor. Sabe como que a gente representaria isso matemática logicamente falando? Opa, ficou bonito agora, né? Ficaria assim, tio, entre parênteses, tio e o P. E sabe qual é a ideia quando você faz a negação da negação? Olha só, não é verdade que não sou leitor? Essa frase, ela quer dizer o quê? Que a pessoa é leitora, né? Se não é verdade que a pessoa não é leitora, ora, é sinal que ela é leitora. Diguidim? Então, como vimos agora há pouco, a negação da negação, ela na verdade não altera o sentido lógico da proposição lógica. Mas vamos lá, Carlos. Então, o que é a tabela verdade? Bom, eu retirei esse trechozinho, né, do livro que eu me baseio. E qual é o livro que você se baseia, Carlos? Nesse daqui. Beleza? Esse é o livro que eu estou me baseando para montar o nosso resumozinho aqui no site. O que diz no livro? A tabela verdade está... Tabela verdade, esta que mostrará exatamente os casos que será verdadeiro ou falso. Então a tabela verdade, ela tem esse sentido. Ela vai pegar uma proposição composta, a gente vai juntar ela com conectivos lógicos e a partir da tabela verdade a gente vai concluir se aquela sentença lógica é verdadeiro ou é falso. E tem um scriptzinho para você montar a tabela verdade. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Construir o número de linhas da tabela verdade. Como que você constrói o número de linhas da tabela verdade, Carlos? Muito fácil, Você vai pegar o 2 e vai elevar a n. Sabe o que quer dizer esse n aqui? É o número de proposições lógicas que tem naquela sentença. Então, por exemplo, se tiver duas proposições lógicas, no lugar desse n aqui, você vai colocar o 2. Se tiver 3 proposições lógicas, no lugar desse n, você vai colocar o 3.
Depois, o segundo passo, ó, preencher V e F a tabela. Então, eu vou mostrar para você como é que é essa ideia de preencher V e F, né? Verdadeiro e falso da tabela. Tem uma ideia, tem uma lógica. E o terceiro e último passo, usar o Churupitu. O que é o Churupitu, Carlos? Calma. Nos créditos desse vídeo você vai entender o que é o Churupitu. Então, vamos lá. Então, Carlos, quais são os tipos de tabela verdade que a gente tem? Eu vou apresentar cada uma delas. A primeira é a conjunção, beleza? A gente também chama ela popularmente de a tabela do E. Por quê? Ela normalmente é representada por esse E. Ah, beleza. E o que a gente precisa memorizar da conjunção? Olha, que tudo V dá V. Tudo V dá V, Carlos? Como assim? Vamos ver aqui um exemplo? Homem-Aranha é pobre e Batman é rico. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ó, identificar o conectivo lógico. Nesse caso aqui, ó, é o E. Depois, nomear as proposições lógicas. Então, vou destacar aqui essa proposição lógica, Homem-Aranha é pobre, e essa outra, ó, proposição lógica, Batman é rico. Agora, ó, vou chamar o Homem-Aranha pobre de P. Batman é rico de quê? E esse E aqui, ó, eu já coloquei a cola aqui em cima. Vai ser um chapeuzinho. Então, em cima eu estou representando a sentença de forma literária, né? E embaixo a representação matemática lógica dela. Repara, essa frase ela só tem como ser verdadeira se de fato o Homem-Aranha for pobre e o Batman for rico. Esse E, ele traz o seguinte sentido, ó, tem que acontecer uma coisa e a outra para essa frase ser verdadeira. Ou seja, o Homem-Aranha tem que ser pobre e o Batman tem que ser rico. As duas coisas têm que acontecer simultaneamente para ser verdadeira. Ou seja, se os dois forem verdadeiros, isso daqui vai ser verdadeiro. E aí, Carlos, como que a gente vai preencher a tabela lógica? Ó, vamos usar aqui a nossa colinha de script. Primeiro passo não é o número de linhas? Usando essa formulazinha aqui, ó, 2 elevado a n. Tem quantas proposições lógicas essa sentença aqui? 2, né? Essa primeira que a gente chamou de P e essa segunda que a gente chamou de Q. Então, ó, 2 elevado a n, ó, vou fazer aqui, ó, 2 elevado a n, no caso aqui vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Então, não é à toa que temos quantas linhas aqui, ó? 1, 2, 3, 4 linhas. Agora, vamos para o segundo passo, colocar V e F. Presta atenção para entender como se coloca V e F. A gente começa por essa daqui, ó. É a proposição lógica mais próxima que vai estar da nossa proposição composta. Essa proposição lógica, a gente vai chamar ela de simples, já que ela tem um único verbo. Como que a gente vai colocar aqui o verdadeiro e falso? A gente vai colocar aqui, ó, V, F, V, F. Sempre nessa ordem, Carlos? Sempre nessa ordem. VF, VF. Agora, ó, como a gente veio, andou um ladinho aqui pro lado, o que a gente vai fazer? Cada coluna que a gente andar pro ladinho, o que for V vai dobrar. Então, ó, vamos lá. O que for V vai dobrar. Não começa com V aqui? Então eu vou dobrar, botar 2V. E o que for F na sequência também vai dobrar, ó. Vou colocar aqui então, ó, 2F. Ah, beleza. Agora que a gente já esquematizou isso daqui, ou seja, já concluímos, vamos usar o Churupitu. O que eu disse agora há pouco? Que para essa sentença ser verdadeira, esse daqui e esse daqui tem que ser verdadeiro. Então, a única forma disso daqui ser verdadeiro, ó, é quando os dois forem verdadeiros, beleza? O resto, ó, só é falso. Só tem como ser falso. Agora, vamos falar da tabela verdade da disjunção inclusiva.
né, que a gente chama ela popularmente da tabela do OU. Como é que é a tabela do OU? Olha a lógicazinha, tudo F dá F. Como assim, Carlos? Vamos ver um exemplo? Vou esquiar ou subo a montanha. Vou destacar aqui, ó, o conectivo lógico, o OU, beleza? Que ele é representado pelo Vzinho. Vou destacar aqui, ó, vou esquiar e subo a montanha. Vou esquiar, vou chamar de P. Subo a montanha, vou chamar de Q. Na disjunção inclusiva, acontece a seguinte ideia, ó. Pelo menos um desses dois aqui tem que ser verdadeiro. Beleza? Então, para isso daqui ser verdadeiro, pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Ou seja, ó, vou esquiar ou subo a montanha. Se vou esquiar for verdadeiro, já transformou tudo nisso em verdadeiro. Suba a montanha. Se o suba a montanha for o verdadeiro, já transformou toda essa sentença em verdadeiro. E se os dois, Carlos, forem verdadeiro, aí sim, aí que tudo virou verdadeiro mesmo. Beleza? Só existe uma forma disso daqui dar falso. É o quê? Tanto esse quanto esse serem falsos, beleza? Então, na disjunção inclusiva, pelo menos um será verdadeiro. Basta que um seja verdadeiro para tudo ser verdadeiro. Então, como que a gente vai fazer para preencher a tabela verdade deles? Ó, deixei aqui a nossa colinha do script. Primeiro, ó, número de linhas. Nessa frase lógica aqui não tem duas proposições lógicas. Então, ó, vou fazer aqui, ó, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Não é à toa que vai ter 1, 2, 3, 4 linhas. Depois, segundo passo, colocar V e F. Como que a gente vai colocar V e F? Ó, sempre começa por aqui, pela proposição mais próxima da proposição composta. E aí eu vou colocando V, F, V, F. Nessa ordem. Sempre nessa ordem, Carlos? Sim, sempre nessa ordem. Depois, ó, andei para uma colunazinha do lado. Quando eu andar para uma colunazinha para o lado, o que vai acontecer? Aonde for V, a gente vai dobrar. Então, ó, não começa com V aqui, então eu vou dobrar, ó, 2V. Na sequência não aparece o F, então eu vou dobrar também o F, ó. Vou botar aqui 2F. Perfeito. Já usei aqui, ó, o segundo passo. E o terceiro passo, usar o churupitu. Como que a gente usa o churupitu? A gente tem que lembrar dessa lógica, ó. Pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro para isso tudo ser verdadeiro. Beleza? Ou então você pode memorizar, ó. Se tudo for falso, então tudo isso daqui é falso. Essa daqui é a única diferente. Todos o resto, ó, vai ser verdadeiro. Como que é a disjunção exclusiva? A disjunção exclusiva é o que a gente chama de ou, beleza? Como é que é a ideia do ou, ó? Somente uma das proposições lógicas é verdadeira. Ou sou carioca ou nasci no Ceará. Presta atenção, tem como eu ser carioca e ao mesmo tempo ter nascido no Ceará? Não tem como. Ou seja, não tem como as duas serem verdadeiras. Para essa proposição lógica aqui, ó, proposição composta, ser verdadeiro, o que tem que acontecer aqui, ó? Esse daqui tem que ser verdadeiro ou esse daqui tem que ser verdadeiro. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos preencher a tabelinha verdade. Primeiro passo, ó, número de linhas. Como são duas proposições aqui, ó, o sou carioca e o nasci no Ceará, eu vou chamar esse de P e esse daqui, ó, de Q. Aí, como são duas proposições, como a gente viu anterior, vai dar 4 linhazinhas. Segundo passo, colocar verdadeiro ou falso. Vou lá, colocar verdadeiro ou falso, ó. VF
VF. VV, FF. Agora eu tenho que pensar, ó. Se esse daqui ser verdadeiro, é sinal que tudo isso daqui é verdadeiro. Que é o caso dessa linha aqui, ó. Se só esse daqui ser verdadeiro, é sinal que tudo isso daqui é verdadeiro. Que é o caso aqui de baixo. Qualquer outra situação só pode dar o quê? Falso. Qualquer outra situação só pode dar falso. Repara, nesse ou, Carlos, tem dois ous. Eu posso substituir esses esses dois ous por um único ou? Cara, é possível sim. É possível ele sumir com esse ouzinho aqui, ó, tic, deixar um único ou. E aí você tem que interpretar, ó, que na verdade esse único ou, ele equivale a dois ous. Isso acontece em que momento? Quando apenas um dos dois casos puder ser verdadeiro. Repara, nessa frase aqui não existe outra possibilidade. Ou eu sou carioca ou eu sou do Ceará. Beleza? Não tem como eu ter nascido no Rio de Janeiro e no Ceará ao mesmo tempo. Então ele pode botar um único ou, beleza? Mas na verdade, ó, a frase ela tem esse segundo ou que ele omitiu, mas a partir dessa interpretação a gente conclui que ele existe. Se liga nessa dica, hein? É, bonde. Chegamos no momento churupitu para a gente conseguir agora ter a nossa dica para lembrar dessa tabela verdade. Ah, Carlos, eu acho que eu posso esquecer a lógica que você explicou agora na hora da prova. É possível, nervosismo, pá. Será que você tem aí um... para eu não esquecer mais isso? É claro, né? A gente está aqui justamente nessa meta. Então, ó, presta atenção. Para a gente poder lembrar da tabela verdade do E e do OU, qual é o churupitu? Ele sabe, tudo V dá V. Ou tudo F dá F. Olha, tudo V dá V, ou tudo F dá F. Por que tu usou essa frase, Carlos? Ó, o ele é o E, para lembrar da nossa tabela do E. E o ou daqui, ó, é da nossa tabela do ou. Dig-din? Hoje no baile da penha o que vai rolar? Aqui na tabela do ou, repara que quando for diferente aqui as alternativas, vai dar verdadeiro. Quando for igual, vai dar falso. E a gente usa a seguinte frase, ó. Ou os vizinhos são diferentes, ou as fofocas são iguais, né? Eita porra! Ei! Vinícius! Abre, porra! Chama a polícia! A gente tá ligado como é que é a vizinha, tá aí, olho grande na tua vida, tu sai da rua, eles tudo com olho grande. E, em homenagem a eles, fiz esse churupitu. E olha como é que é, ó. Os vizinhos são diferentes ou as fofocas são iguais. Dig-din.